O rock é um estilo de música tão apaixonante que, diferentemente de outros estilos mais popularescos, geralmente quem gosta não se limita a somente querer ouvir os grandes sucessos que tocam ou já tocaram nas rádios. Bom, tudo bem que às vezes a gente só tá mesmo a fim de tomar uma breja ouvindo uns bons clássicos, mas em via de regra, quem realmente consome e aprecia a música como forma de arte e cultura e não só entretenimento, também se interessa em conhecer a obra e, por que não, a história das bandas ou artistas dos quais está apreciando. E não muito raramente, isso também diz respeito a conhecer todas as polêmicas e histórias escabrosas que envolvem bandas ou músicos. Tá certo que muitas dessas histórias acabam não passando de lendas urbanas, como aquela, por exemplo, que dizem que Keith Richards só está vivo porque trocou todo o sangue do corpo, ou aquela de que Paul McCartney na verdade está morto desde a época dos Beatles e que este que deu prosseguimento na sua carreira não passa de um sósia muito parecido e igualmente talentoso. Rapaz, é cada teoria da conspiração que daria um bom roteiro de filme, hein? Bom, mas e se tratando de Ozzy Osbourne, pelo menos até hoje não rolou nenhuma história escatológica desse tipo, embora realmente seja incrível que o Príncipe das Trevas ainda esteja vivo mesmo depois de décadas de excessos das quais o cantor se submeteu. E você sabe quais tipos de excessos, né? E a propósito, mesmo todo sequelado e com a saúde bem debilitada, tem sim uma explicação científica para essa sua longevidade que eu falo a respeito disso no vídeo que eu vou deixar no card acima. Pois é, meu amigo, para quem não sabe, Ozzy já foi até objeto de estudo da ciência. Porém, neste vídeo eu vou falar especificamente de uma das histórias mais bizarras e conhecidas no mundo da música, a do Ozzy comedor de cabeça de morcegos. Afinal de contas, de onde surgiu essa história? Realmente aconteceu? E se aconteceu, será que ele tinha consciência do que estava fazendo? É o que eu vou abordar em detalhes nesse vídeo. Bom, essa história ocorreu lá no início dos anos 80, quando Ozzy tinha finalizado a turnê do seu primeiro bem-sucedido álbum Blizzard of Ozz. A propósito, que belo clássico do heavy metal, hein? Então o cantor estava prestes a lançar o seu segundo álbum, o também incrível Diary of a Madman. E como Ozzy ainda não tinha conseguido bons resultados no mercado americano com seu primeiro álbum, a intenção era conseguir um bom contrato com uma gravadora americana para lançar o segundo. Então a Sharon Osbourne, que na época ainda não era sua esposa, mas já era sua empresária, conseguiu uma reunião com os executivos da gravadora CBS nos Estados Unidos. E como Ozzy nessa época já tinha lá sua fama de rockstar problemático, a Sharon no dia da reunião teve uma ideia incrível. Quer dizer, eu nem sei se foi tão incrível assim, né? Mas na percepção dela seria algo que iria causar uma boa impressão dos executivos da gravadora a respeito da figura de Ozzy Osbourne. O plano era o seguinte, eles iriam levar 2 pombas brancas e quando terminasse a reunião, ou de repente até no meio da reunião, dependendo de como estariam as negociações, o Ozzy iria soltar essas 2 pombas gritando rock and roll e as frases paz e amor, aquela coisa toda bonitinha que não combina muito com o Ozzy, né, convenhamos. Pelo menos não naquela época, né? E eles sabiam que ia ter um fotógrafo da CBS lá na reunião que iria registrar esse encontro, divulgar na imprensa. Então a Sharon foi, conversou com o Ozzy, orientou ele direitinho. Olha, Ozzy, não vai fazer merda, é só pegar as 2 pombas, soltar lá no meio da sala e falar paz e amor. Porém, no dia da reunião, o Ozzy foi pra lá chapado. A propósito, o Ozzy naquela época vivia chapado de droga e álcool praticamente 24 horas por dia, né? Essa era a verdade. Então os dois chegaram lá, o Ozzy com as 2 pombas nos bolsos da jaqueta, né? Então aquela sala enorme, cheia de executivo da gravadora. A reunião iniciou. Porém, não foi nada do que eles imaginavam. Os caras estavam mais preocupados em discutir a respeito dos novos rumos da gravadora e outros artistas aí que eles estavam interessados em contratar. E ao que tudo indicava, parece que eles não estavam nem aí pro trabalho novo do Ozzy. Então o tempo foi passando, a reunião ficando cada vez mais entediante. O Ozzy já estava começando a ficar puto, fora que ele também estava chapado, né? E pra piorar, os caras ainda fazendo um pouco o caso dele, da Sharon. Então o que acontece? Do outro lado da sala, o Ozzy viu uma funcionária da gravadora, acho que era uma espécie de secretária dos caras ali, né? E ele percebeu que ela tava meio também de saco cheio ali daquela reunião, tava doida pra ir embora. Aí o Ozzy foi lá próximo, sentou do lado dela, tirou uma das pombas do bolso, mostrou pra ela, né? Aí ela, ai, que bonitinho e tal. E foi, virou a cara, meio que cagou pra presença do Ozzy, tá ligado? Cara, é incrível, todo mundo ignorando o Ozzy nessa reunião. É o Ozzy, mano. Então chegou uma hora que ele parou de bancar o bom moço ali, levantou e resolveu chutar o balde. Essa pomba aí que ele tava na mão, ele simplesmente aproximou do rosto e todo mundo já olhando meio assim, caramba, o que ele vai fazer, né? Ele abriu a boca e deu uma dentada na cabeça da pomba, arrancou. E nisso, a cabeça da pomba caiu no colo da secretária, começou a esguichar sangue pra tudo quanto é lado. Aí o corpo, né, o resto do corpo da pomba, ele simplesmente foi e jogou em cima da mesa, com aquele monte de executivo ali e tudo. E a outra pomba, ele pegou, né, tirou do bolso e aproximou do rosto. E todo mundo já começou a ficar desesperado, porque achou que ele ia fazer a mesma coisa. Aí ele foi lá e soltou a pomba e falou paz e amor. Cara, simplesmente doentio. E claro que nisso a reunião acabou, né?
Os executivos chamaram lá os seguranças para botar ele e a Sharon para fora do prédio. E claro, né, galera, vale ressaltar que embora tenha sido uma atitude deplorável, né, isso daí que o Ozzy fez, tem que lembrar que nessa época era quando ele estava no auge da sua loucura, né, cara? Quando ele estava realmente se afundando ali nos excessos de álcool e droga. Então, assim, a maior parte do tempo ele estava sempre doidão, completamente fora de si. É uma coisa que, inclusive, eles falam, né, no documentário God Bless Ozzy. Quando eles lembram desse episódio aí das pombas, eles falam sobre isso, né? E depois disso, o que aconteceu? Qual exatamente é a ligação das pombas com a mordida no morcego? Lembra que eu disse que tinha um fotógrafo lá da CBS que estava para registrar aquele encontro, né, o momento ali da reunião? Então, cara, ele conseguiu tirar foto dessa presepada aí do Ozzy e depois divulgou nos jornais, revistas, na imprensa em geral. Isso é lógico que causou uma repercussão gigante e foi aí que começou essa lenda, né, do Ozzy que gosta de morder cabeças de pombas, de animais. Se ele já tinha fama de louco, né, depois dessa então, meu amigo. Então quando o Ozzy começou a turnê desse novo álbum, né, do Diary of a Madman, que já tinha sido lançado, né, alguns fãs idiotas começaram a levar pedaços de carne, carcaças de animais mortos para jogar no palco, né, para ver se ele ia fazer a mesma coisa, tentar morder a cabeça, né? Então, num belo de um dia, num show, teve um bendito de um moleque, de um adolescente que ele conseguiu, não sei como ele conseguiu, mas ele conseguiu capturar um morcego vivo, levou pro show e foi lá e jogou no palco, né? O morcego vivo, no caso, né? Então, ali no meio do show, no palco, né, tudo escuro, o Ozzy viu que tinha alguma coisa ali no chão, né? Pra ele era algum bicho de borracha, de brinquedo, e pra variar também ele devia estar chapado, né? Então, eu não sei o que passou na cabeça dele, ele pegou e deu uma mordida na cabeça do morcego, que nem ele fez com a pomba. I looked evidently through an unconscious bat on the stage, and he thought it was a rubber bat. Provavelmente ele realmente achou que era de borracha, inclusive ele relata isso em entrevistas, né? Então depois que ele mordeu, né, a cabeça do morcego, ele começou a sentir um gosto meio estranho na boca, um negócio gosmento, e sentiu a cabeça do bicho mexer na boca. E olhou pro corpo do animal assim, né, se deu conta que realmente era um morcego de verdade. Cara, ele ficou desesperado, né? A Sharon já mandou parar o show e tal, e ele teve que correr às pressas pro hospital para tomar vacina antirrábica, até porque o morcego, ele é um animal que transmite raiva, né? Meu, uma coisa que eu fico me perguntando até agora, como é que o maldito do moleque conseguiu entrar no show com um morcego vivo? Não sei, só sei que foi assim. Mas enfim, foi assim que surgiu essa lenda do Ozzy comedor de morcego. Que na verdade não é lenda nenhuma, né? Realmente ele mordeu a cabeça de um morcego vivo. Então essa história é contada nesse documentário que eu falei, God Bless Ozzy, e também na biografia, né, no livro biográfico dele. Mas e você? Põe aí nos comentários se você já sabia dessa história aí, né, de como que surgiu esse lance da mordida no morcego. E se você já sabia da história das pombas também. Quanto a Ozzy nos dias atuais, a saúde do cara tá toda debilitada aí, como vocês já devem saber, né? Em relação ao uso de drogas e álcool, inclusive no documentário fala bastante sobre isso, né? O quanto isso afetou a sua carreira e até mesmo a sua relação familiar. Mas ao que tudo indica, hoje em dia, né, com seus 75 anos aí, se eu não estiver errado, ele já tá bem mais de boa em relação a isso, aparentemente já conseguiu largar os vícios, né? E como vocês se lembram, ele tinha anunciado a sua aposentadoria uns meses atrás, né? Inclusive tem vídeo aqui no canal, tá? Mas parece que ele não tá mais aguentando, cara, ele sente muita falta aí dos palcos, daquela energia do show, né? E diz ele que quer voltar, nem que seja numa cadeira de rodas, mesmo que seja para fazer alguns shows esporádicos. Vamos torcer para que isso aconteça e quem sabe ter uma passagem aqui pelo Brasil também, né? Então é isso, galera. Fico por aqui. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou, dá aquele like esperto aí e se inscreva aí no canal, porque afinal de contas já estamos prestes a bater 1000 inscritos. Então se você puder dar essa força aí, meu amigo, eu fico muito agradecido. Abraços e até o próximo vídeo.